Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse shortinho infantil, é o shortinho blogueirinha, tá? Ou uma moda praia, aí vocês, né, podem usar da forma que acharem melhor. Ele é bem facinho de fazer, eu ensino passo a passo. Eu vou deixar aqui para vocês na tela a tabela de medidas, tá? Esse aqui eu fiz de 2 a 3 anos, mas se for uma criança magrinha, ele vai servir até mais. Se for uma criança gordinha, serve a menos também, tá bom? Eu explico certinho. Ele ficou pesando apenas 120 gramas depois de todo pronto. Espero que vocês gostem da videoaula. Assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, compartilha o vídeo, que tudo isso ajuda o canal a trazer mais vídeo aqui para vocês. Eu vou usar o fio amigurumi, vou usar várias cores, tá? Essas cores já são as cores que eu usei no topinho, que é para formar um conjuntinho, mas vocês podem usar aí as cores da preferência de vocês, pode fazer de uma cor só, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esse roxinho, que ele é o alfazema, o laranja, esse verde é o celeste, o rosa é o chiclete, amarelo. Esse é o amarelo candy ou azul candy, tá? Mas vocês podem usar aí as cores da preferência de vocês. Vou usar agulha de crochê 2,5, tesourinha, agulha de tapeçaria, cola pano pros acabamentos e uma fita métrica para medir a peça. Eu vou começar com o laranja, tá? Como eu falei, né, eu vou usar as cores que vai combinar com o topinho que eu já fiz. Então, o laranja, ó, eu vou fazer a primeira carreira no laranja e a última carreira no laranja, tá? Porque depois eu vou fazer o cos laranja também, mas vocês podem usar aí uma outra cor, né, pra predominar o de vocês. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, o anel mágico, vou laçar aqui em 2 dedos, segura, com a agulha eu vou puxar aqui. E eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas já vai ser o meu primeiro ponto alto, porque eu vou trabalhar bloquinhos. Então, eu vou voltar aqui, ó, no anel mágico, do lado que tá os 2 fiozinhos. Vou fazer aqui, ó, mais um ponto alto, mais um ponto alto. Então, contando com as correntinhas, eu fiquei com 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas. Volto no anel mágico, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, aqui dentro do anel mágico, mais 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui um total de 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados com 2 correntinhas. Então, aqui, ó, fiz mais um bloquinho com 3 pontos altos, 2 correntinhas. E vou fazer aqui o último bloquinho. Então, volto no anel mágico, ó, se esse fiozinho ficar curto, é só puxar aqui um pouquinho, para ficar mais fácil pra gente fazer aqui os pontos. Faço aqui, ó, os 3 pontos altos. 2 correntinhas, ó, solta essa laçadinha, a gente confere aqui certinho. 1, 2, 3, 4 bloquinhos, tá? Ó, todo separado com 2 correntinhas. Vou puxar aqui a pontinha do anel mágico, para ficar bem fechadinho. Vou voltar aqui na minha laçadinha, vou vir no meu primeiro ponto, onde eu fiz aqui as correntinhas, e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou cortar aqui um pedacinho do fio. Então, essa foi a minha primeira carreirinha, ó, com agulha. Eu vou puxar esse fiozinho aqui lá pra trás. Eu vou deixar pra fazer os acabamentos quando eu terminar, tá? De fazer a parte... Antes de fazer o cos, eu faço o acabamentinho, tá bom? Ó, então, fiz aqui a primeira cor. Agora, ó, eu vou trabalhar com o azulzinho, tá? Aqui, ó, foi onde a gente finalizou, né? Então, eu vou iniciar aqui para não trabalhar ali naquele pontinho. Eu vou fazer aqui um falso ponto alto, então eu deixo um pedacinho pra gente arrematar depois. Laço 2 vezes o fio na agulha, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto dos 3, coloco a agulha, vou lá atrás, puxo o fio,
solto 2 laçadas, solto 2 laçadas. Então, fiz meu primeiro ponto alto, tá? Se você não conseguir fazer o falso ponto alto, você amarra o fio aqui e sobe aí 2 ou 3 correntinhas para ser o seu primeiro ponto alto. Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha e vou passar aqui pro próximo espacinho e vou trabalhar um leque. Essa ponta de fio, ó, eu vou puxar e deixar ela aqui pra gente fazer arremate depois no final. Então, aqui, ó, no próximo espacinho, eu sempre vou começar aqui, tá? Uma carreira eu começo com um bloquinho, a outra com ponto alto. A próxima vai ser com bloquinho, a outra com ponto alto, mas eu vou explicar certinho pra vocês. Então, aqui eu comecei com um ponto alto, fiz uma correntinha de separação, vou vir aqui, ó, nesse espacinho e vou fazer um leque. 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Sempre que eu tiver um lequinho, eu vou trabalhar, ó, a gatinha querendo pegar o fio. Não, neném? É a lua. Ó, sempre que eu tiver fazendo lequinho, no meio dele vai ser 2 correntinhas, tá? Então, venho aqui, ó, e completo os 3 pontos altos. Então, eu fiz um leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Entre um leque e outro, eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou no próximo e faço o leque novamente. Nessa carreira, ó, vou fazer um lequinho para cada espacinho, tá? Vou ficar com 3 leques. E como eu comecei com ponto alto, eu vou terminar com ponto alto também. Solta, neném. Ó, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação entre um lequinho e outro. Vou no próximo espaço e vou repetir o leque novamente. 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Mesmo espaço. Solta, lua. Então, eu fiz, ó, 3 leques. Uma correntinha de separação, vou laçar o fio e vou vir aqui, ó, no último pontinho desse bloquinho e fazer um ponto alto. Então, finalizei aqui a carreirinha. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Corto o fio. Solto aqui, ó, ajusto bem. E aqui vai ficar assim, tá? Ó, aqui vai ser a parte do short. E aqui em cima ele vai ficar reto, porque vai ser, não reto, né? Ele vai ficar assim meio curvadinho. Porque vai ser onde a gente vai fazer o cos depois. Então, aqui, ó, trabalhei a segunda cor, já vou começar uma nova cor. Agora, ó, eu vou começar com o fio rosa. Como eu fiz aqui o falso ponto alto, eu sempre gosto de puxar esse fiozinho. E aí, fica aqui um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu vou começar aqui na correntinha, tá? Então, vou dar 2 laçadas no fio. Eu sempre vou começar com o falso ponto alto, mas vocês podem amarrar o fio e começar com as correntinhas, tá bom? Vocês fazem da forma que for mais fácil pra vocês. Ó, dei 2 laçadas na agulha, vou vir aqui na correntinha e fazer o meu primeiro ponto alto. Então, essa carreira eu vou começar com um bloquinho. Então, faço um ponto alto, vou vir aqui no espacinho e fazer mais 2 pontos altos. Pra eu ficar aqui com meus 3 pontos altos do bloquinho. 3 pontos altos, essa ponta de fio eu tiro aqui, ó. Deixo ela aqui que eu vou arrematar tudo no final. Faço uma correntinha de separação, sempre que tiver bloquinhos sozinhos, tá? Vai ser uma correntinha de separação. Somente no meio dos leques, que vão ser 2 correntinhas. Essa peça, ela vai ter os 3 leques, tá? Por toda a peça. E entre os leques, vai começar, né, ficar os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, ó, fiz a correntinha de separação, venho dentro do leque e vou repetir o leque. Faço 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, formei aqui, ó, um leque dentro do leque.
Faço uma correntinha de separação. Aqui entre um leque e outro, ó, ficou um espacinho. Então, vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. No meio do leque, vou repetir o leque. Eu vou fazer assim, ó, para o vídeo não ficar tão longo, tá? Até o finalzinho da carreira. Dentro do leque, eu vou fazer um leque, uma correntinha de separação. No espacinho, vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Aqui dentro desse leque, vou repetir outro leque. Depois, quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto para explicar para vocês. Ó, terminei aqui o leque, vou fazer uma correntinha, e aqui nesse espacinho, ó, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. E o terceiro, eu vou fazer aqui em cima desse ponto alto. Então, eu coloco aqui, ó, bem dentro, e faço aqui o meu terceiro ponto alto. Vou fazer aqui uma correntinha e já vou cortar o fio, porque eu vou trabalhar com outra cor. Eu esqueci, né, de falar para vocês aqui na primeira carreira que se vocês forem fazer com uma única cor, vocês não vão cortar o fio, tá? Vocês vão trabalhar uma carreira do direito, uma do avesso, uma do direito, uma do avesso. Vocês apenas vão virando a peça e continuando, né? Que no caso aqui, ó, se eu fosse com a mesma cor, eu não ia cortar, eu ia subir aqui 2 correntinhas ou 3 para o meu ponto alto e mais uma de separação, ia virar a peça e no próximo espacinho já ia fazer o bloquinho. Mas como eu vou fazer uma carreirinha de cada cor, eu corto os fios, tá? O único trabalho, ó, é que depois a gente tem que fazer todo esse arremate aqui dos fiozinhos, tá? Mas eu vou explicar certinho para vocês para ficar bem fácil. Agora, eu vou fazer a próxima carreira com o verde. Como eu fiz o meu falso ponto alto, eu puxo esse fiozinho para eu ficar aqui com ponto baixo e a correntinha. Então, a carreira de baixo a gente começou com bloquinho. Essa carreira a gente vai começar com ponto alto. Lacei o fio aqui, ó, 2 vezes na agulha, venho no meu primeiro ponto e faço aqui um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação. Laço o fio, venho aqui nesse espacinho e faço um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou aqui dentro do leque, ó, e vou fazer um leque. Com 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Todos no mesmo espacinho. Sempre que tiver o leque, né, como eu já falei, vai ser leque. Ó, terminei aqui o leque. Agora, eu faço uma correntinha no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos. A cada carreira, vai aumentando aqui esses bloquinhos entre um leque e outro. Uma correntinha no meio do leque, eu vou repetir o leque. E eu vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira. Como eu comecei com um ponto alto, tá? Eu vou finalizar aqui também com ponto alto. Então, quando eu vir aqui, eu vou fazer o leque nesse último leque. Nesse espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha e vou finalizar com ponto alto aqui em cima desse ponto. Vou terminar essa carreirinha e já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz o último bloquinho, a correntinha, e o último ponto alto eu faço aqui, ó, em cima do último ponto alto do bloquinho. Então, finalizei a carreirinha verde. Faço uma correntinha, vou cortar aqui um pedacinho do fio. Não precisa ser um pedacinho muito grande, tá? Um pedacinho que eu vou conseguir colocar na agulha para fazer o arremate. Ou vocês podem fazer o arremate aí da preferência de vocês. Aqui eu fiz a carreirinha verde, agora eu vou fazer uma outra cor. Agora, eu vou trabalhar com esse tom de lilás. Vou vir aqui, ó, vou puxar o meu fiozinho, porque eu fiz o falso ponto alto. E nessa carreira, a gente vai começar com um bloquinho. Então, eu laço 2 vezes, venho no meu ponto alto, faço um ponto alto. E mais 2 pontos altos aqui no espacinho do lado. Então, fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos.
Puxo essa pontinha de fio. Faço uma correntinha, venho no próximo espacinho. Faço o bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha no meio do leque. Eu vou repetir o leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Gente, desculpa, tá? Eu tô com uma crise alérgica tão grande que até a minha voz tá ficando meio rouca. Tem hora que a minha voz fica rouquinha, rouquinha. Ó, fiz os 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Eu vou fazer assim por toda essa carreira, tá? Sempre onde tiver o leque, eu vou fazer leque. Onde tiver espacinho, ó, entre um leque e outro, eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos separado com uma correntinha, tá bom? Ó, o shortinho, ele vai ficar assim. Então, aqui vai ser a parte do cos, aqui vão ser as laterais, aqui vão ser as perninhas, tá? E aqui embaixo a gente vai emendar pro fundinho depois. Cheguei aqui no finalzinho, ó, já fiz o último bloquinho, faço a correntinha, ajusto e corto aqui um pedacinho do fio. Agora, a gente vai começar uma nova cor. Eu separei 6 cores, tá? Ó, já fiz 1, 2, 3, 4, 5 cores. Então, agora eu vou fazer o amarelinho. Eu já pego aqui, ó, já faço aqui com vocês. Então, agora vai ser o amarelinho, que é a 6ª cor que eu separei. Puxo esse fiozinho. E a próxima carreirinha agora, eu vou começar com ponto alto. Porque a de baixo a gente começou com bloquinho. Então, venho aqui no meu primeiro ponto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha. E no próximo espacinho, já faço o bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha. No próximo espacinho, bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha dentro do leque, eu vou fazer o leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Todos no mesmo espacinho. Eu vou fazer essa carreirinha até o finalzinho. Da mesma forma que eu fiz todas as outras carreiras. Então, não tem segredo nenhum para fazer essa peça, né? Vou fazer essa carreira aqui, ó, até chegar aqui no finalzinho. E aí, eu vou explicar para vocês quantas carreiras eu vou fazer para o tamanho da peça que eu quero. Terminei aqui a carreira amarela, ó. Terminei com ponto alto sozinho, porque eu iniciei com um ponto alto sozinho. Fiz a correntinha, cortei o fio e puxei bem. Então, aqui eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores, tá? Foram as cores que eu escolhi. Como eu falei pra vocês, o laranja, eu fiz aqui a primeira carreira e vou deixar pra fazer a última carreirinha que vai emendar um lado no outro, tá? Então, como que eu fiz, né, agora? Vocês vão fazer com as cores que vocês quiserem e da forma que vocês quiserem. Vocês podem fazer 2 carreiras de cada cor, tá? Pode fazer uma cor com 2, outra com 4 e variar aí o modelinho de vocês. Como eu vou seguir, tá? Com essas cores, fazer uma carreirinha de cada cor. Agora, ó, o laranja eu não vou fazer. Eu vou agora começar aqui, ó. Depois do amarelo, eu vou fazer uma carreira azul. Depois, uma carreira rosa, uma verde, uma lilás, uma amarela. Aí, sim, eu faço a última em laranja, tá bom? Vocês vão fazendo aí a de vocês, ó. E quando eu terminar aqui, eu volto. Ó, terminei minha peça. Como eu falei pra vocês, né? Eu fiz aqui, ó, a primeira carreira com laranja e fiz a última carreira com laranja. Então, contando aqui, ó, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreirinhas, tá? A única coisa que eu fiz aqui, ó, foi que eu coloquei o laranja no primeiro e na última carreira. As outras cores eu fui seguindo certinho, tá? Ó, azul, rosa, verde, lilás, amarelo, depois novamente. Azul, rosa, verde, lilás, amarelo, tá bom? Fiz, ó, para essa quantidade de carreira que eu fiz, eu peguei, eu medi, depois eu vou deixar uma tabelinha, tá? Eu vou deixar uma tabelinha aí no vídeo para vocês, com as medidas certinho. Então, com a medida que eu quero, ó, eu peguei na fita métrica, o quadril entre 2 a 3 anos é em torno de 58,
mais ou menos, tá? Tem quadril menor, quadril maior. Eu medi aqui a fita no meio certinho, ó, e ficou metade certinho aqui onde vai ficar a parte do quadril, ó, tá? Dividi a fita ao meio, ó. Então, ficou aqui metade certinho, onde vai ficar a parte do quadril. Vocês podem fazer maior ou menor, tá? Depende aí a quantidade de carreira que vocês vão fazer. Eu vou fazer outra peça igualzinha a essa, só não vou fazer a parte laranja, porque a laranja eu vou vir fazer aqui junto com vocês. Que a parte laranja a gente vai usar para emendar um lado no outro, tá bom? Então, vou fazer outra peça, ó, dessa mesma forma. Vou fazer aqui as 11 carreiras, tá? Até a parte amarelinha. Então, vocês vão fazer outra peça até a parte amarelinha. E quando for fazer a parte laranja, eu volto aqui para explicar certinho para vocês como a gente vai emendar um ladinho no outro, tá bom? Então, eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Terminei de fazer a peça, ó. Então, como eu expliquei para vocês, né, essa peça, ó, eu fiz só até a próxima carreira amarela. Então, nessa peça eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreirinhas, tá? Porque essa aqui a gente ficou com 12, porque já fez a parte laranja. Agora, como que eu vou fazer? Vou fazer a parte laranja deste lado, já emendando nessa outra peça. Eu vou deixar assim, ó, o lado do avesso virado para cima, tá? O lado direito da peça, ó, virado para baixo. Pra gente já emendar aqui. Essa daqui também é a mesma coisa, ó, o lado direito eu vou deixar para cima, lado avesso para baixo. Então, vai ficar avesso com avesso, tá bom? E eu vou fazer a emenda com laranja. Ó. Vou fazer aqui o meu falso ponto alto. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho dos bloquinhos de 3, venho no primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto alto. Fiz o ponto alto, ó, eu vou vir aqui onde eu tenho o meu ponto alto, na outra peça, ó. Deixa eu puxar aqui para dar para ver melhor. Ó, na outra peça que eu já fiz a carreira completa, tá? Então, eu venho aqui no primeiro ponto alto e vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, já para emendar aqui uma pecinha na outra. Então, sempre vou emendar um lado com o outro com ponto baixíssimo. Vou puxar essa pontinha de fio, deixa aqui pra gente fazer depois o arremate. Agora, ó, vou laçar o fio sem correntinha nenhuma. Vou vir aqui no espacinho, vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Então, faço aqui, ó, 1, 2, 3. Fiz os 3 pontos altos, ó. Vou lá do outro lado, no espacinho, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Laço o fio, venho aqui nessa peça, ó, nesse espacinho, e faço o bloquinho de 3 pontos altos. Deixa eu tirar o fio aqui que enganchou no pezinho da gatinha. Ó, faço um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Ó, dobra essa peça para ficar mais fácil. Venho aqui do outro lado, ó, no próximo espacinho, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Laço o fio, venho aqui deste lado, ó, e faço 3 pontos altos no próximo espacinho. É uma emenda bem facinha, tá? Fiz os 3 pontos altos, ó, dou uma viradinha aqui para ficar mais fácil, venho no próximo espacinho, vou lá, puxo o fio e faço um baixíssimo. Laço o fio, venho no próximo espaço, eu vou fazer isso em todos os espacinhos, até chegar no leque. 3 pontos altos, viro aqui, ó, vou no próximo espaço, baixíssimo, laço o fio, volto aqui. Faço os 3 pontos altos. Aqui, ó, já fiz no último espaço de bloquinho. Fiz os 3 pontos altos, ó, vou lá no último espacinho, faço um ponto baixíssimo, laço o fio, vou vir aqui, ó, dentro do leque e vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, no leque da outra peça, faço um baixíssimo e uma correntinha, tá? Só no leque que eu vou fazer essas correntinhas aqui de separação. Vou laçar o fio, vou voltar aqui dentro do leque e vou completar esse leque com mais 3 pontos altos.
Então, eu já terminei aqui, ó, a emenda de um lado. Olha como fica. Fica bem certinho, tá vendo? Então, já emendei aqui um lado. Agora, como que a gente vai fazer? Essa parte aqui a gente não vai emendar, porque vai ser a parte da perna. Então, agora a gente vai fazer aqui os bloquinhos. Fiz aqui, ó, eu terminei o leque, faço uma correntinha. No próximo espaço, 3 pontos altos. Essa outra peça, ó, não faço, tá? Só nessa peça aqui, ó. Essa peça que a gente vai completar o laranja. Fiz os 3 pontos altos, uma correntinha. No próximo espacinho, 3 pontos altos. Eu vou fazer assim, ó. Em cada espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos, separado com uma correntinha, até eu chegar aqui, ó, no próximo leque, tá bom? Cheguei aqui, ó, no final da parte da perna. Eu vou fazer aqui no meio do leque, tá? Vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Porque agora eu vou emendar, ó, no meio do leque aqui da outra parte, tá? Então, agora, ó, eu vou emendar aqui com um ponto baixo. Então, eu faço um ponto baixo e vou fazer aqui uma correntinha, tá? Essa parte que vai ser o fundinho do short. Então, eu laço o fio, volto aqui, ó, no leque e vou completar com mais 3 pontos altos. Então, eu fiz a emenda, ó, nos dois leques, tá? Das duas peças. Vou fazer uma correntinha e vou seguir aqui, ó, com esse outro lado da perna. Agora, ó, só nessa parte, tá? Parte de baixo, ó, não faço porque tem que ficar aberto, que vai ser a parte da perna. Fiz a correntinha de separação nesse espacinho, 3 pontos altos. E eu vou fazer assim até chegar no próximo leque. Cheguei aqui, ó, no final da outra perninha. Então, eu já fiz a correntinha de separação. Vou vir aqui no meio do leque e vou fazer aqui 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, no outro leque da outra peça, tá, ó? E vou fazer um ponto baixíssimo, porque eu já vou começar a unir essa lateral também. Fiz o baixíssimo, faço uma correntinha, porque eu estou no leque, tá? Laço o fio e vou voltar aqui no leque e completar com mais 3 pontos altos. Então, eu fiz aqui, ó, a emenda dos leques. Agora, eu vou emendar a lateral da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Ó, vira essa peça aqui para ficar mais fácil. Vem aqui, ó, no próximo espacinho, puxo o fio e faço um baixíssimo. Laço o fio, vou no próximo espaço, faço 3 pontos altos. Agora, eu não faço correntinha de separação, tá? Fiz os 3 pontos altos, vou lá no próximo espaço, ó, na parte laranja, e faço um ponto baixíssimo. Laço o fio, volto aqui nessa peça e completo aqui com 3 pontos altos. Eu vou fazer assim, ó, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, tá? Até eu chegar ali no finalzinho, e aí eu volto aqui, ó, para explicar o finalzinho certinho para vocês. Voltei aqui, ó, fiz os 3 últimos bloquinhos desse lado. Agora, ó, eu vou aqui, lá do outro lado, ó, onde eu tenho aqui o meu ponto alto, o primeiro ponto alto, ó. Eu venho aqui bem no pezinho no pezinho não, né? Bem em cima aqui do ponto alto, e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, vou laçar o fio e vou fazer aqui o meu último ponto alto deste lado também. Então, eu finalizei aqui. Agora, eu faço uma correntinha, vou cortar aqui o fio, ajusto bem, e olha só como fica bem certinho.
A parte mais chata que tem de fazer essa peça são os arremates desses fios, tá? Mas se você optar por fazer tudo de uma cor só, você vai fazer carreirinha, tá? Vai e vem, não vai cortar o fio. Ó, emendamos aqui, ó, na lateral, emendamos aqui no fundo e na outra lateral. Agora, a gente vai fazer aqui a parte da perna do short, tá? Eu vou fazer mais 3 carreirinhas aqui de cada lado, com 3 cores. Então, como eu vou usar aqui, tô usando laranja para fazer o acabamento, eu vou usar essas 3 próximas cores aqui, ó, depois do laranja. O azul, o rosa e o verde, tá? Vocês fazem a cor da preferência de vocês. Então, eu vou fazer aqui, ó, a parte da perninha. Ó, vou começar com o azul, né, que eu falei com o azul. Então, vou começar aqui, ó, perto do fundo, tá? Para eu já explicar aqui para vocês. Então, vou começar a fazer meu falso ponto alto. Vou vir aqui, ó, 2 espacinhos antes. Vou fazer aqui 3 pontos altos, porque em cada espacinho a gente continua trabalhando os bloquinhos. Uma correntinha. Vou vir aqui, ó, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Deixa eu só passar o fio pra cá, porque como a gatinha tá ali... A gatinha hoje quis participar do vídeo todo, né? Ó, vou fazer aqui uma correntinha. E agora aqui, ó, eu não vou fazer no espaço aqui de correntinha, tá? Eu vou fazer o bloquinho, ó, no ponto baixo que eu fiz aqui no meio. Então, eu venho aqui onde eu fiz o ponto baixo e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, laço o fio, vou lá pro próximo espacinho, tá? Eu não vou vir aqui, ó, no meio do leque, vou aqui no próximo espacinho e vou fazer 3 pontos altos. Agora, eu vou seguir fazendo 3 pontos altos em cada espacinho, separado com uma correntinha, tá? E quando chegar aqui, ó, no próximo leque, da junção aqui da lateral, eu volto para explicar certinho para vocês. Ó, o fundinho ficou assim. Quando a gente for fazer a outra perninha, vai ser a mesma coisa, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó, nesse mesmo espacinho, vou fazer os 3 pontos altos, tá bom? Mas depois eu explico melhor para vocês. Eu vou fazer aqui esse contorno, ó, e quando chegar aqui, nessa junção dos leques, eu volto com vocês. Fiz aqui, ó, os bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui, onde tá a junção dos 2 lequinhos. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer igual eu fiz lá na parte de baixo, tá? Vou laçar o fio, já fiz aqui a correntinha de separação. Laço o fio, eu não vou fazer aqui no meio do leque, tá? Vou fazer bem aqui no meio, ó, onde eu tenho a junção dos 2 leques. Então, eu venho bem aqui, ó, e faço o meu bloquinho de 3 pontos altos. Ele fica um pouquinho apertadinho aqui, ó, mas não tem problema, tá? Vai fazendo devagarzinho, ó, que você consegue colocar os 3 pontos aqui dentro. Fiz aqui, ó, o bloquinho com os 3 pontos altos, agora eu sigo normal. Uma correntinha. No próximo espaço, ó, não no meio do leque, tá? No próximo espaço. 3 pontos altos. Opa, ó, puxei o fiozinho aqui da peça de baixo. Uma correntinha e vou seguir, ó, fazendo um ponto baixo para cada espacinho, até eu chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu vou puxar esse fiozinho, já vou puxar agora. Quando eu chegar aqui, ó, vou fazer os 3 pontos altos nesse espaço, uma correntinha, e vou fechar com ponto baixíssimo para finalizar a carreirinha, tá? Corto o fio, deixo o fiozinho lá para trás pra gente arrematar tudo depois, né, de uma vez só. E eu vou fazer assim, ó, uma carreira azul, uma carreira rosa e uma carreira verde, tá? Nessa perna. E vou fazer a mesma coisa, ó, nessa outra perna, tá bom? Sem diferença nenhuma, tá? Ó, do jeitinho que eu fiz aqui nessa perninha, eu vou fazer aqui, ó, mais 2 carreirinhas, né? Igual eu falei pra vocês, eu fiz a azul, vou fazer a rosa e a verde. E aqui deste lado, ó, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui nesse cantinho, ó, vou colocar aqui o bloquinho no mesmo espacinho, ó, no fundinho, tá?
no mesmo espacinho, não vou fazer no meio do leque, vou fazer aqui, ó. Vou seguir aqui também do mesmo jeito, ó. Faço meu bloquinho aqui, faço aqui na junção e depois vou fazer o outro bloquinho aqui, tá bom? Então, eu vou fazer, terminar essa carreirinha, ó, fazer mais as 2 carreiras e deste lado já vou fazer também as 3 carreiras. E volto aqui pra gente fazer a carreirinha de acabamento com pontos baixos. Finalizei, ó, as 3 carreiras aqui, ó, depois do laranja, eu fiz o azul, o rosa e o verde, tá? Para dar a altura da perna, se vocês quiserem uma perna mais compridinha, é só continuar fazendo mais carreiras. Agora, eu vou fazer a parte da finalização aqui com o fio laranja. Eu já fiz aqui deste lado, ó, finalizei todo com um ponto baixo, tá? E vou fazer aqui, ó, deste lado com vocês. Então, com o fio baixo ou com o fio laranja, eu vou trabalhar os pontos baixos, tá? Dou uma laçada aqui, ó, na agulha, o fio na agulha. Vou vir aqui em qualquer ponto, ó, aqui perto do fundo, tá? Pra gente fazer o acabamento, ficar mais bem acabadinho, né? Então, ó, venho aqui, ó, puxo o fio, faço um ponto baixo. Essa ponta de fio, eu já vou deixar ela aqui, já vou trabalhar por cima. Então, venho no próximo ponto, um ponto baixo. Então, eu trabalhei aqui, ó, dos 3 pontos, eu trabalhei em cima de 2, tá? Finalizar aqui no outro. Venho no espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E sigo fazendo. Para cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. No espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou seguir dessa mesma forma até chegar aqui, ó, no finalzinho da carreira. Ó, eu vou seguir fazendo assim até o finalzinho da carreira, tá bom? E quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, vou fazer aqui nesse último ponto, vou cortar o fio e vou fazer o acabamentinho perfeito. Eu deixei aqui esse lado, ó, pra fazer o acabamentinho perfeito aqui junto com vocês. Então, vou pegar essa ponta de fio, vou colocar aqui na agulha de tapeçaria. Vou vir aqui, ó, vou pular um ponto, venho no segundo ponto, ó, coloco a agulha de trás pra frente. Puxo o fio, venho aqui de onde o fio está saindo, ó, pego essa alcinha e jogo nesse fio nesse ponto que eu pulei, ó. Jogo o fio lá para trás. Ajusto para ficar bem certinho e olha só, fica um acabamentinho perfeito. Essa ponta de fio aqui, ó, eu já vou caminhar com ela, ó, entre alguns pontinhos, tá bom? A minha crise alérgica tá bem atacada, gente, bem atacada mesmo. Eu já tô achando que é dos pelinhos dos barbantes. Ó, eu vou vir aqui no pontinho, ó, pra ficar aqui bem escondidinho, e vou dar um nozinho. Pra ficar aqui bem escondidinho, tá? E vou continuar, ó, caminhando aqui por baixo desses pontinhos. Depois é só cortar aqui o excesso do fio e passar um pouquinho de cola na pontinha, tá? Então, vou fazer assim, ó, nesse outro lado, tá? Vou terminar a carreira de ponto baixo e vou fazer esse mesmo acabamentinho que eu fiz aqui com vocês, ó. Agora, eu só vou cortar o excesso do fio e passar um pouquinho de cola. Aqui, ó, antes de fazer o cos, a gente vai ter que fazer todo o acabamento de todos esses fiozinhos. Essa é a parte mais chatinha que tem de fazer essa peça colorida. Então, como que a gente vai fazer, ó? Eu vou pegar aqui um fio, vou pegar aqui o lilás, né, o roxinho. Coloco na agulha de tapeçaria e eu vou vir aqui, ó. Eu vou fazer assim com todos os fios, tá? Aqui, ó, é o lado do avesso da peça. Então, eu vou passar esse fiozinho aqui entre um pontinho aqui, ó. Vou caminhar com ele, ó, bem aqui. Passei ele pra cá. O que eu vou fazer? Ergo um pouquinho, ó. Vou pegar uma pontinha aqui, ó, de fio. Opa, escapou. Deixa eu colocar aqui novamente. Eu vou dar um nozinho, tá? Pra ficar bem escondidinho ali no meio. Ó. Dei aqui a minha... Passei aqui por baixo, né? Ó, vou passar a agulha aqui por dentro da laçadinha. Ajusto bem. Então, eu dei um nozinho. E vou passar esse fio
de volta aqui por baixo desses pontos. Ó, aqui não tem mais perigo de soltar, tá? Porque eu dei um nozinho. Agora, aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou cortar esse fio. Vou usar a cola. Essa cola é a cola pano da Círculo, mas vocês podem usar aí a cola que vocês tiverem costume de usar, tá? Eu vou passar aqui, ó, um pouquinho de cola nessa pontinha de fio, bem pouquinha, tá? É só um pouquinho mesmo. Você dá uma puxadinha aqui, ó, para o fiozinho, para a pontinha entrar aqui para dentro. Ela vai entrar aqui entre os pontos, ó. Você dá uma apertadinha. E aqui já tá arrematado certinho, tá? Não vai soltar porque a gente deu nozinho. Agora, ó, com a parte amarela, você vai colocar na agulha de tapeçaria, vai caminhar aqui por baixo, vai dar um nozinho, vai voltar com ele e vai cortar o fio. A parte azul, ó, você pode até vir aqui no mesmo espaço. Desce, volta aqui, ó, deixa para cortar os dois juntos, tá? Você sobe, aí vem com esse, sobe, corta os dois juntos, passa um pouquinho de cola. E aqui, ó, você vai com o rosa, passa por dentro do verde, o verde você pode descer e passar junto. Eu vou fazer assim, ó, com todos os fiozinhos, tá bom? Então, eu vou terminar essa parte da perninha, tá? Com a carreira de ponto baixo da mesma forma que eu fiz aqui. Vou arrematar todos os fios aqui da parte do cos, todos os fiozinhos aqui da parte da perninha, tá? Que ficou. E quando eu voltar aqui, a gente já vai fazer o cos dos shorts, tá bom? Vocês vão fazendo o arremate aí da pecinha de vocês, caso vocês fizeram, né, a peça colorida. Se vocês não fizeram a peça assim colorida, não vai ter esse monte de fio para arrematar, tá bom? Eu vou terminar o meu, já volto com vocês. Fiz todo o acabamento, ó, de todos os fiozinhos, tá? Agora eu vou fazer o cos. Para fazer o cos, ó, a gente vai trabalhar agora com a peça pro lado direito, tá? Virado para fora. Aqui dentro, ó, vai ser o lado avesso. Então, eu vou pegar o fio laranja, porque o cos eu vou fazer todo com o fio laranja. Vocês podem fazer cada carreirinha de uma cor, ou fazer todo de uma cor só. Então, eu vou fazer aqui, ó. Meu dedo ainda tá cheio de cola, que eu usei a colinha para colocar no... Depois eu tiro. Para colocar aqui nos acabamentinhos, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir em um espacinho, qualquer espacinho, tá? Ó, vou começar aqui e vou colocar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Essa pontinha de fio eu puxo, deixo aqui para arrematar depois. Agora, ó, eu vou vir aqui neste ponto do bloquinho e vou fazer 2 pontos altos. Então, em um espacinho eu faço 3 pontos altos, tá? Eu vou sempre fazer os 3 pontos altos no espacinho que tem aqui, ó, um ponto só para ficar mais fácil. No próximo, 2 pontos altos. Agora, eu venho no próximo, 3 pontos altos. No próximo, ó, que é o ponto aqui do bloquinho, 2 pontos altos. Essa carreirinha, essa primeira carreirinha do cos, ela vai ser toda assim, tá? Um espaço com 3 pontos altos, outro com 2 pontos altos, com 3 pontos altos, com 2 pontos altos. E eu vou fazer assim, ó, por toda a volta. Se você achar que com o seu ponto vai ficar meio embabadado, você pode colocar só 2 pontos altos em cada espaço. E se você achar que fica muito apertado, você pode colocar 3 pontos altos, tá? Em cada espacinho. Vocês podem fazer aí da maneira que for mais fácil para vocês, né? E que fica melhor aí na pontuação de vocês. Ó, vou aqui num espaço 3, no outro 2. Cheguei aqui, ó, na emenda da lateral, ó, no ponto alto aqui eu fiz 3 e no próximo aqui eu vou fazer 2. Então, agora a gente vai inverter aqui esse outro lado. Fiz 2, agora eu venho aqui onde tá o pontinho deitado, ó, faço 3. Da mesma forma, tá? Mesmo aqui nas emendas, vocês vão seguir fazendo, ó. Um espaço 2, o outro 3, um 2, o outro 3. Agora, no próximo 2, depois 3. E vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira. Eu voltei aqui, ó, para explicar para vocês aqui nesse meinho, tá? Onde a gente fez
a primeira carreirinha, ó. Então, aqui no do lado, ó, no espacinho do lado eu fiz 2, então aqui no meio eu vou fazer 3, tá? Da mesma forma, eu sigo assim. Aqui eu fiz 3, no próximo 2, e vou seguir novamente. No próximo 3, depois 2, 3, 2, até chegar no finalzinho da carreira. Opa, esse é só 2, ó. Vou terminar o meu aqui e já volto. Cheguei aqui no finalzinho, ó, terminei com 2 espacinhos, com 2 pontos altos no espaço, porque eu iniciei com 3 pontos altos no espaço. Vou puxar aqui essa laçadinha, ó, do meu primeiro fio, porque eu fiz o falso ponto alto, e vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto. Então, eu finalizei a primeira carreirinha do cos. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas para ser aqui o meu primeiro ponto alto e uma correntinha de separação. Vou laçar o fio, vou pular um ponto, no próximo vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. E essa carreirinha, ela vai ser toda assim, tá? Quando eu chegar ali no finalzinho, eu volto para explicar aqui certinho para vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó. No meu aqui sobrou 2 espacinhos, mas não tem problema, tá? Não vai interferir em nada. Ó, ao invés de fazer aqui a correntinha de separação, eu vou vir aqui, ó, onde eu fiz 1, 2, 3, na terceira correntinha, tá? Porque uma a gente vai deixar de separação. Vou puxar o fio e vou, ó, pegar o fio e soltar as 2 laçadinhas de uma vez, tá? Como se eu tivesse feito um ponto baixo. Pra eu já começar a trabalhar nesse espacinho, ó. Fui lá embaixo, puxei o fio, fiz um ponto baixo. Fiz aqui o ponto baixo, vou fazer 1, 2 correntinhas, aqui deu a altura do meu ponto alto. Faço uma correntinha, laço o fio, venho, ó, no meio 2 espacinhos e faço um ponto alto. Uma correntinha, no meio 2 espacinhos, um ponto alto. Uma correntinha, no meio do espacinho, um ponto alto. E agora, minhas carreirinhas vai ser assim, tá? O ponto alto vai ser sempre no meio. Quando eu chegar aqui no final, ó, vou fazer um ponto alto nesse espaço, vou pôr o fio aqui, ó, na segunda correntinha do meu ponto, puxar o fio e fechar com ponto baixo para eu já começar a trabalhar no espacinho. Então, eu fiz aqui uma carreira desse quadrinho, estou aqui na segunda carreira, vou fazer mais 2 carreiras depois dessa, tá? Eu vou ficar aqui com 4 carreiras desse quadrinho, para a altura do cos que eu quero. Se você quiser um cos mais estreitinho, você pode colocar aqui 2 ou 3 carreiras, tá? Aí vai do seu gosto. Eu vou fazer, terminar essa segunda carreira e fazer mais 2. Fiz 4 carreirinhas, ó, dessa parte aqui de quadrinhos, tá? Então, eu cheguei aqui, ó, no finalzinho, eu vou fechar com ponto baixíssimo, aqui eu tenho meu ponto baixo, uma correntinha. Aqui na segunda correntinha, eu vou fazer o mesmo, não vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Vou fazer o mesmo acabamentinho aqui, ó. Puxei o fio e solto as 2 laçadinhas, como fosse aqui um ponto baixo. Então, eu venho aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo e apenas uma correntinha. Dentro desse mesmo espaço, eu vou fazer aqui, ó, mais 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, o biquinho de acabamento. Vou pular um espaço, no próximo, vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, nesse mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Pulo um espacinho, vou lá no próximo, faço um ponto baixo, uma correntinha e mais 2 pontos altos, no mesmo espaço. Pulo um espaço, vou lá no próximo, um ponto baixo, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. E assim, ó, eu vou fazer por toda essa carreira. Então, essa já é a carreirinha final aqui do cos, tá? E a carreirinha de acabamento. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, sobrou 2 espacinhos e não tem problema, tá? Eu vou pular os 2, porque não vai nem aparecer. Então, vou vir aqui no meu primeiro, ó, motivo, onde eu fiz o ponto baixo, e aqui por trás, ó, do ponto baixo, eu vou puxar o fio e fechar com ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o fio,
que essa foi a última carreirinha, né, da parte do cos. Ó, ajusto e puxo esse fiozinho lá pra trás. Agora, ó, já vou fazer acabamento da mesma forma que eu fiz os outros acabamentos, tá? Tanto desse fiozinho, quanto do fiozinho que eu iniciei o trabalho aqui, ó. Esses dois fiozinhos, tá? Vou caminhar aqui entre os pontos e passar um pouquinho de cola na pontinha. Terminei o acabamento do cos e, ó, o short, ele, qualquer lado pode ser a frente, pode ser atrás, tá? Como que eu vou decidir aqui o lado que eu vou deixar pra trás? Eu vou deixar pra trás essa parte onde eu iniciei a carreirinha, que ficou aqui sobrando os dois espacinhos, tá? Mas não vai nem aparecer, porque a gente vai passar o cordãozinho nessa última carreirinha. Então, essa aqui, ó, vai ser a minha parte da frente. O cordãozinho, ó, eu fiz aqui um cordãozinho de 90 centímetros de correntinha, mas eu usei o fio duplo. Eu usei o fio amarelo e o fio laranja. Você pode fazer de uma cor só, tá bom? Eu optei aqui por deixar ele coloridinho, tá bom? Então, vou pegar aqui, ó, fio amarelo, fio laranja. Eu junto os dois e eu vou deixar um pedacinho de fio, porque como eu vou fazer um tassel, eu vou deixar esse pedacinho de fio aqui, ó, para amarrar o tassel depois. E para fazer o cordão é muito simples. Dou a torcidinha aqui, ó, no início, seguro, puxo e ajusto a minha laçadinha. Eu vou fazer até, ó, com a mesma agulha que eu tô usando, tá? Agora, ó, é só puxar e fazer aqui o cordão de correntinha até ele ficar aqui com 90 centímetros. Tá? Dessa mesma forma, ó, ele apenas vai ficar duplo. Então, eu deixei um pedacinho de fio aqui no início. E vou deixar também um pedacinho no final, tá? Quando eu terminar. Ó, de um lado aqui eu já coloquei o tasselzinho. Você pode colocar ou deixar sem, não tem problema nenhum. Só que antes de colocar o tassel, a gente vai pegar o cordão de correntinha e já vai caminhar aqui, tá? Pra ficar mais fácil. Eu uso a agulha pra me ajudar, então eu vou virar aqui, ó. Eu coloquei o tasselzinho de um lado e deixei aqui do outro lado para colocar com vocês. Então, aqui, ó, o meio da peça, eu venho mais ou menos aqui, depois a gente arruma se tiver necessidade. Ó, passei aqui o fio em um ponto, então, passei aqui por baixo. Esse, vou deixar ele por cima. Esse, eu já vou puxar por baixo. Ó, esse eu já puxei aqui por baixo. E assim eu vou fazer, ó, por toda a carreirinha, tá, ó. Esse aqui, ó, o cordãozinho vai ficar por cima dele. E eu venho aqui, ó, por baixo desse e puxo o cordão de correntinha. Peraí que eu peguei num fiozinho. Ó, na última carreirinha, tá? É a carreirinha antes do biquinho de acabamento. Ó, depois é só puxar bem. Aí, você deixa um pedacinho aqui pra você fazer um laço, tá? E esse restante, ó, você vai caminhar até o finalzinho da carreira. Esse aqui ele vai ficar por cima, o próximo, ó, eu passo aqui por baixo. Passei o cordão, ó, e quando chegou aqui na frente, eu deixei um espacinho para ficar mais fácil aqui na hora de amarrar. Mas você pode também passar e encontrar os dois aqui no mesmo espaço. Eu sempre gosto de deixar um espacinho sobrando. Então, ó, um espacinho aqui, na ponta já tem o tassel. Eu vou fazer um tasselzinho para pôr nessa outra ponta. Eu vou pegar aqui as 6 cores de fio que eu usei, ó. Que tem, ó, 2, 4, 6, tá? As 6 cores que eu usei para fazer a peça. Então, eu juntei aqui todas as cores, ó. Eu vou deixar a ponta aqui embaixo, deixo meus 4 dedos, ó. E vou dar uma volta aqui, até eu chegar aqui embaixo novamente. Agora, eu vou cortar, porque depois a gente vai arrumar, tá? Pra ficar os dois do mesmo tamanho assim. Ó, aqui, ó, eu ajusto pra eu cortar aqui no meio. Cortei aqui no meio, ó. Então, o tassel, agora eu vou dividir aqui no meio certinho, tá? As pontinhas a gente vai tirar depois. Eu vou vir aqui onde ficou essas 2 pontas de fio e vou amarrar esse tassel aqui embaixo. Então, eu coloco aqui, ó, e vou dar 2 nós. Eu meço pra ver se tá no meio aqui certinho, puxar um pouquinho mais pra este lado. E aqui, ó, eu vou amarrar.
tá? Quanto mais a gente deixar amarrar aqui na parte de baixo, ó, fica melhor, porque não vai aparecer o nó. O outro até apareceu um pouquinho o nó, que ficou meio de ladinho, mas você tenta deixar aqui o mais escondidinho possível. Então, você aperta bem para não soltar. E dá mais um nó. Aperta bem. E agora, ó, você vai juntar aqui todas as pontas, ó. Eu vou pegar um pedaço do fio laranja, porque eu vou amarrar com o fio laranja. Então, eu pego um pedacinho, ó, vou deixar uma ponta virada aqui pra cima. E aqui, ó, eu vou envolver, tá? Então, deixo uma pontinha aqui pra cima pra gente amarrar. E aqui eu vou dar várias voltinhas, com essa parte maior que ficou aqui. Então, eu dou aqui várias voltas. O outro, deixa eu ver lá, acho que foi 5 voltas que eu dei. Então, aqui eu já dei 3, 4, 5. Ó, dei aqui as 5 voltas. Então, eu vou amarrar essas 2 pontas de fio. Eu tô fazendo aqui com um pouco de pressa, mas aí vocês fazem com bastante calma, tá? Que dá super certinho, fica bem bonitinho. Ó, amarro aqui, ó, aperto bem. E agora, dou mais um nó, aperto bem. E essas 2 pontas de fio, eu vou passar a agulha aqui por baixo, né, dessas laçadinhas que eu fiz. Fica bem apertadinho, ó. Passei a agulha aqui por baixo. Vou pegar essas 2 pontas que eu dei o nó, vou colocar na ponta da agulha. E vou caminhar aqui, ó, vai torcendo assim, ó, que você passa certinho. E aí, ó, fiz um tasselzinho. Você tem a opção de colocar o tasselzinho na ponta ou não colocar, tá? Acho que as crianças gostam, né? Fica mais delicadinho aqui, mais bonitinho. Ó, agora, o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui certinho, ó, com o outro, pra ficarem os dois do mesmo tamanho. Vou segurar aqui e vou cortar. Essa tesoura, ela não tá muito boa. E se precisar depois, né, é só arrumar as pontinhas. Tirar aqui as pontinhas de fio. Ah, ficou um fiozinho pra trás. Fiozinho não, né, um fiozão. E o lilás também, ó, não tá muito certinho. E ficou certinho, ó. Ficou bonitinho, né? Eu acho que fica bem delicado. Agora, ó, é só dar o lacinho, ajusta aqui na cintura da criança, né? Vou dar uma laçada e faço o lacinho. E a peça tá prontinha. Eu vou pesar certinho aqui, tá? Pra ver com quantos gramas ficou. E já volto com a peça aqui prontinha pra vocês. E ficou prontinho, ó. Depois dele prontinho, ele ficou pesando apenas 120 gramas, tá? Ele é bem facinho de fazer. A única coisa trabalhosa é que eu fui mudando de cor, né? Mas ele é super fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e em breve eu volto com mais vídeo para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!